paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui, iniciando mais uma aula do curso de discipulado da Assembleia de Deus, Nova Canaã. Queridos irmãos, eu sou o pastor Rosimário e quero lhe convidar para juntos estudarmos a Palavra de Deus nesse vídeo. Antes disso, eu lhe peço que você, por favor, pegue uma caneta, pegue um caderno, ou um papel, ou um lápis, o seu exemplar da Bíblia Sagrada, e eu lhe convido a estudar sobre um tema maravilhoso que nós vamos discorrer nesse vídeo, que é acerca do tema Deus. Quem é Deus? Vamos tentar resumir ao máximo aquilo que foi revelado aos homens acerca do nosso Deus. Então, queridos, lhe convido, vem para cá, vamos para o computador e eu vou explicar para vocês o que é Deus, ou melhor, tentar explicar resumidamente, porque Deus é muito grande, Deus tem muitas particularidades, inclusive que não foram reveladas ao homem. Então, o que a Bíblia revela sobre Deus é o que nós vamos discorrer nesse vídeo. Mas venha comigo aqui para o computador. Queridos, já aqui diante da nossa tela, do computador, tá? Surge uma pergunta. Eu vou colocar aqui uma letra maior, que os irmãos que estiverem acompanhando aí pelo celular, vai ficar mais fácil. Mas vamos lá. A pergunta é essa: quem é Deus? A segunda pergunta que eu queria fazer é: qual o seu nome? Perguntas como essa, por exemplo, onde ele nasceu, qual a sua idade, e dentre outras perguntas que podem surgir, a Bíblia vai responder algumas delas, não é? Nós vamos aqui trazer para vocês algumas respostas biblicamente acerca de Deus. Bom, no livro de Êxodo, tá? No livro de Êxodo, no capítulo de número 3, versículo 14 ao 15, está escrito assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim: dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Queridos, eu vou aqui mostrar a Bíblia Sagrada para os irmãos. Vamos aqui na Bíblia, tá? Inclusive, tem uma novidade aí para os irmãos, tá saindo aí a Bíblia Sagrada Nova Canaã. Ela vai ser uma Bíblia digital, tá? Para os irmãos poderem usarem, consultarem, estudarem a Bíblia Sagrada, tá bom? Mas vamos lá para o capítulo que ora acabei de ler. Vou mostrar a você na Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 3, e a partir do verso
Deixa eu só verificar aqui. 14:15. Na verdade, vamos ler do verso 13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Qual é o nome de Deus? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Muito bem, meus queridos. Deixa eu voltar aqui a tela aqui para mim. Olha só. Ora, nós acabamos de ler que Deus afirma a Moisés que o nome dele é Eu Sou. Isso para os egípcios, mas para os filhos de Israel, ele já se apresenta dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. Veja as duas diferenças. Deus instrui a Moisés, tanto ele dar um nome para os egípcios, quanto ele dar um nome para Israel. Olha só, o mundo, com todas as suas variedades das culturas existentes em vários países do globo, apresenta vários tipos de deuses. Mas nós vamos apresentar aos irmãos o nosso Deus, o Deus com letra maiúscula, D maiúsculo, o Deus da Bíblia, sobre a ótica cristã, tá? O Deus da Bíblia, tá aí o verso que a gente acabou de ler, ok? E tentar agora explicar. O próprio Cristo afirmou que Deus é Espírito, importa que os que adorem, adorem em Espírito e em verdade, conforme está escrito em João capítulo 4, verso 24. Mas vamos aprofundar mais acerca do nome de Deus em hebraico, tá? O nome de Deus em hebraico. No antigo reino de Israel, seu nome é composto por 4 consoantes hebraicas, tá? 4 consoantes hebraicas. O Y, H, W, H, que o profeta Moisés teria revelado ao seu povo, o tetragrama de Iavé. Após o livro de Êxodo, no livro bíblico de 1 Samuel, Deus é conhecido pelo nome de Iavé Tevaó, ou ele traz as hostes à existência. As hostes possivelmente refere à corte celestial ou a Israel. Ao mesmo tempo, o nome divino era cada vez mais considerado sagrado demais para ser pronunciado. Por esse motivo, foi assim substituído vocalmente no ritual da sinagoga pela palavra hebraica Adonai, meu Senhor, que foi traduzida por Kyrios, Senhor, na Septuaginta, a versão grega das Escrituras Sagradas. Vamos aqui para o bloco de notas para os irmãos entenderem mais sobre isso. Eu vou colocar aqui na tela e nós vamos explicar melhor essa questão aí do tetragrama de Deus. Vamos lá.
Vamos lá. Em primeiro lugar, no hebraico, Deus, o nome de Deus, é representado por essas 4 letras aqui, ó. Y, H, W, H. Que isso, gente, é considerado um tetragrama, tá? Deixa eu explicar o que é tetragrama para vocês. Tetra é a mesma coisa que 4. Grama é a mesma coisa que letras. Ou seja, o que é um tetragrama? É um conjunto de 4 letras, tá? E esse conjunto de 4 letras, ele pode representar vários nomes, tá? Ele pode representar a variação dos nomes de Deus, que é isso que a gente vai ver agora. E uma das suas variações é exatamente essa: Iavé, certo? Iavé, ou Iavé, perdão, ainda tem um H aqui, é isso aqui, Iavé. Por quê, gente? Porque o nome YWH, YHWH, varia para vários nomes, como a gente vai decorrer aqui, vocês vão ver. Mas no hebraico, a palavra, o nome de Deus, realmente é Iavé. Iavé. Essa é a palavra usada no hebraico para o nome de Deus, tá? Iavé. Só que essa palavra, ela ficou muito sagrada entre os irmãos, e os irmãos não tinham nem coragem de pronunciar esse nome. Então a comunidade de Israel resolveu usar o nome Adonai. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Adonai, que isso significa Senhor. Senhor com letra maiúscula, Adonai. Mais na frente, essa palavra Adonai tornou-se muito sagrada entre a comunidade israelita, e eles adotaram um novo nome para Deus, que é esse nome aqui, ó, Elohim. Elohim, que na verdade significa a palavra Deus. Então Adonai é a palavra Senhor e Elohim é a palavra Deus, tá? Deus. Então nós queremos mostrar para vocês agora alguma coisa sobre os atributos de Deus. Vou digitar aqui para os irmãos verem, tá? O nosso próximo tópico, né? Os atributos de Deus. Primeiro atributo de Deus. O que é a palavra atributo, né, irmão? Atributo é a mesma coisa que eu escrevi aqui, ó. Qualidades, ok? As qualidades de Deus, os atributos de Deus é a mesma coisa que qualidade. Então, essa qualidade, ela pode ser de Deus ou de uma pessoa comum, tá? Qualidade. Então vamos lá. A primeira qualidade de Deus, e somente de Deus, se chama onipresença. Ok? Anote e guarde essa palavra aí. Onipresença. Não sei se os irmãos estão vendo isso aqui na tela. Eita, não estão. Vamos mostrar aqui para vocês. Perdão, meus irmãos. Eu estava digitando e os irmãos não estavam vendo. Mas esse aqui, ó. Os atributos de Deus são as qualidades de Deus.
E a primeira das suas qualidades se chama onipresença. E o que é onipresença? Vou mostrar aqui para vocês o que é onipresença. Vamos lá. Eu joguei uma imagem aqui que o próprio dicionário nos ensina. Onipresente significa que pode ser encontrado em todos os lugares, que está em toda ou qualquer parte. Ubíquo, ou seja, aquele que está em qualquer parte. Então, quando a gente entende esse conceito, e depois você pode até dar um print na sua tela do seu celular para gravar isso, ou escrever aí no seu caderno esse conceito. Quando a gente entende sobre onipresença, meus irmãos, vou mostrar aqui novamente o que é. Esse atributo, ele quer dizer o seguinte, que Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Alguém diz assim, a gente acredita que Deus está lá no Japão, depois ele vem aqui para o Brasil, depois ele passa nos Estados Unidos, depois ele passa no Canadá, e isso não é verdade. Por quê? Porque Deus é o único ser que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Está aqui para os irmãos verem. Todos os lugares ao mesmo tempo. Certo? Deus é o Deus que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Que pode não, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Deus não vai para o Japão, Deus está no Japão. Deus não vai sair do Japão e vai chegar no Brasil. Deus está já no Brasil e está no Japão e está em toda parte do mundo e está também em toda parte do universo. Eu vou vir aqui para a tela novamente para a gente comentar isso. Então, meus irmãos, Deus ele está em todos os lugares. Ele não vai, ele já está. Deus está nos céus, Deus está na terra, Deus está no inferno, Deus está embaixo da terra, Deus está nos principados, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus habita em todos os lugares ao mesmo tempo. É por isso que ele vê tudo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é que Deus vai, eu vou pegar, vai pegar um avião e vou para os Estados Unidos. Não. Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E essa é o seu atributo que a gente chama de onipresença. Vamos aqui novamente para o quadro. Deixa eu trazer o quadro aqui para os irmãos. Nosso bloco de notas, tá? Então, esse é o primeiro atributo de Deus, onipresença. Segundo atributo, onipotência. Onipotência. E aí, eu vou colocar aqui também para os amados uma imagenzinha que traz para nós exatamente o significado da palavra onipotente. Onipotente quer dizer cujo poder é absoluto, que tudo pode, o Todo-Poderoso, que consegue controlar tudo, que detém o controle de tudo. Exatamente isso que você está vendo. Deixa eu colocar aqui, onipotente, aquele que tem todo o poder. Entendeu, meus irmãos? Onipotência é aquilo que tem todo o poder. Deus tem poder
exatamente para tudo. Não existe algo que Deus não consiga realizar. Não existe limites para o poder de Deus. Ele é onipotente. Ele tem poder para curar, ele tem poder para restaurar, ele tem poder para dar vida, ele tem poder para matar, ele tem poder para criar o mundo, ele tem poder para criar o universo, ele tem poder para tudo, irmãos. Não existe limites para o poder de Deus. E o terceiro atributo de Deus se chama onisciência. Vou colocar aqui essa palavra para os irmãos. Onisciência. Deixa eu colocar também na tela o significado para os irmãos verem aí, tá? Deixa eu só, onisciência, perdão, pronto. Vou jogar aqui para os irmãos. Onisciente. O que é onisciente? É aquele que sabe de tudo, que há onisciência. O Deus onisciente e único é o dogma das religiões monoteístas, que é o nosso caso. Nós só adoramos a um Deus. Monoteísta quer dizer adora a só um Deus. Então, meus irmãos, que atributo representa esse de Deus? É que Deus sabe de todas as coisas. Sabe de todas as coisas. Isso quer dizer que ele nada escapa do controle dele. Deus sabe exatamente de tudo o que acontece no mundo material, no mundo espiritual, em todos os lugares. Nada está oculto aos seus olhos e ao seu conhecimento. Deus, ele é capaz de conhecer todas as matérias, toda a ciência humana, toda a ciência religiosa. Deus se formou o ser humano. Deus é o Deus da matemática, Deus é o Deus do português, Deus é o Deus da filosofia, Deus é o Deus da trigonometria, Deus é o Deus da física, Deus é Deus de tudo, irmãos, tudo, absolutamente tudo. Tudo Deus tem conhecimento, e conhecimentos aprofundadíssimos em todas as matérias, em todas as coisas e em todos os fatos que ocorrem sobre a humanidade. Esse é o nosso Deus. Então, só resumindo aqui para os irmãos, vamos fazer um resumo. Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onipotente. Está aí na sua tela. E Deus, ele é onipresente. Também está aí na sua tela. Amém, meus queridos? Esses são os 3 atributos de Deus. Ele está, primeiro, ele é onipresente porque está em todos os lugares. Vamos ver isso na Bíblia, irmão? Vamos acompanhar aqui na nossa Bíblia, aqui, ó. Vamos lá. Isso está escrito no livro de Salmo. Eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia também, tá? Livro de Salmo. É o Salmo, vamos lá, 139, verso 7. Salmo 139, o versículo 7. Vamos confirmar esta informação. Está aqui. Versículo 7. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Deixa eu colocar na tela que os irmãos não estavam vendo. Agora vai ver. Pronto. Está aqui o versículo 7. Para onde poderia eu escapar? Dá um zoom aqui para os irmãos verem melhor. Será que dá? Dá. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Exatamente.
o que Davi disse. Ele disse: se eu subir aos céus, lá estás. Está aqui, ó, no verso 8. Se eu fizer minha cama na sepultura, também estás lá. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois a ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Olha aí que Deus poderoso, é o Deus onipresente. E também nós podemos ver na Bíblia o atributo de Deus chamado onisciente, aquele que conhece todas as coisas. Vamos colocar aqui, vamos lá na nossa Bíblia, livro de Hebreus, vai também na sua Bíblia aí, livro de Hebreus, deixa eu carregar a nossa Bíblia aqui, livro de Hebreus, aqui o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, capítulo 4, e o versículo 13, eu vou tentar dar um zoom para os irmãos tentar ler aí. Olha o verso 13 aqui, ó. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, tá vendo aqui, irmão? E exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Olha só, olha o que diz a palavra. Nada está oculto à presença do nosso Deus. Nada. E vamos ver também um versículo sobre o atributo de Deus chamado onipotente, ok? Vamos lá para a Bíblia, a nossa Bíblia aqui, deixa ela carregar, ok? Vamos lá para o atributo de Deus, do onipotente, Gênesis 17, verso 1, Gênesis, estou dando um zoom aqui, irmãos, para ver se vocês conseguem enxergar melhor. Gênesis 17, versículo 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha presença, segundo a minha vontade, seja íntegro. Olha o que Deus falou: eu sou Deus Todo-Poderoso. Isso reflete na palavra de Deus que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, o que é que você tem que aprender aí no seu discipulado? 3 atributos divinos: onipresente, onisciente e onipotente. Onipresente, que está em todo lugar. Onipotente fala do poder de Deus, aquele que tem todo o poder. E onisciente é aquele que conhece tudo, é aquele que sabe de tudo. Amém, meus queridos irmãos? Então vamos lá. A fim de compreender melhor a definição de Deus, uma alternativa é analisar seus vários nomes que são citados nas Escrituras Sagradas, pois os textos bíblicos foram escritos no tempo em que os nomes eram mais do que meros sons, possuindo significado próprio. No caso de Deus, seus nomes sempre estão no maiúsculo, no masculino. Ele é muito respeitado pelos israelitas e é também chamado de Jeová. Inclusive, algum tempo antes da era cristã, para não sujarem com lábios humanos o nome do seu Deus, os israelitas evitavam pronunciar o seu nome
e usava a nomenclatura Adonai ou Senhor. O nome Jeová aparece cerca de 5.600 vezes na Bíblia, de acordo com a versão Almeida para o português. Algumas referências estão citadas abaixo. Ora, irmãos, além dos atributos de Deus, deixa eu voltar aqui a câmera para mim, para os irmãos entenderem, a gente explicar isso melhor. Além dos atributos de Deus eles tem vários nomes. Por isso que é um tetragrama. Lembra que eu falei no início da aula sobre tetragrama? É que aquelas 4 letras se transformam em vários nomes. As 4 letras variam para vários nomes de Deus. E é o que a gente vai aprender agora, alguns desses nomes. Vamos lá para o nosso bloco de notas para a gente visualizar isso aqui melhor. Pronto, chegamos aqui no bloco de notas. Eu vou terminar aqui apagando isso aqui para não ficar muita coisa na tela. E agora nós vamos para os nomes de Deus, as variações, né? Na verdade, as variações. Nós temos aqui Jeová Rafá, que quer dizer aquele que cura. Nós temos aqui Jeová Shalom, que quer dizer o Senhor é a nossa paz. Nós temos aqui Jeová Nissi, que quer dizer o Senhor é a minha bandeira, que é o Deus que Moisés afirmou que era o Deus dele, que Moisés era hebreu, depois morava no Egito, depois foi passar a morar com o sogro no deserto. Então, qual era a nacionalidade de Moisés? Aí ele disse: o Senhor é Jeová Nissi. E esse Jeová Nissi quer dizer o Senhor é a minha bandeira. E temos mais alguns nomes que eu vou passar para os irmãos aqui. Vamos lá. Jeová Tissidekinu quer dizer o Senhor é a minha justiça. O Senhor é a minha justiça. Temos outra variação chamada Jeová Samar. Jeová Chamar. O Senhor está presente. Na verdade, irmão, está aqui, ó, chamar. Deixa eu escrever esse nome direito aqui para os irmãos. Jeová Chamar. O Senhor está presente. Ou seja, é o Deus onipresente que a gente acabou de estudar. E nós temos aqui o Jeová Sabaote. Jeová Sabaote. Deixa eu escrever para os irmãos aqui. Jeová Sabaote, que quer dizer o Senhor dos exércitos. Esse é o Deus da guerra. Esse é Deus que é Senhor dos exércitos. E também nós temos uma outra variação de nome chamada, vou botar aqui, ó, para os irmãos anotarem, né?
Opa, deixa eu descer aqui para os irmãos verem. Jeová Jireh, que quer dizer o Senhor provedor. É Ele que provê todas as coisas na sua vida. Essas são as variações do nome de Deus. Se você quiser pegar algumas referências bíblicas para isso e estudar, eu vou te passar agora. Jeová Rafá, o Senhor que cura, ele está lá em Êxodo 15, 26. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, Êxodo 17, de 8 ao 15. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, Juízes 6 e 24. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Deixa eu até colocar aqui para os irmãos. Faltou uma variação de Deus aqui, ó. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Essa referência, irmão, é bem conhecida dos irmãos, né? Está lá em Salmo. Aqui, ó, Salmo 23, verso 1. Jeová Raá. Ok? Jeová Raá, né? Salmo 23, Jeová Tissidekinu, Jeremias 23 e 6, Jeová Jireh, Gênesis 22 e 14, Jeová Chamar, o Senhor está presente, que está lá em Ezequiel, capítulo 48, verso 35, e Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos, Salmo 17, verso 45. Além dos sentidos acima, irmãos, não é, que a gente colocou aqui no bloco de notas, nós vamos ver outros encontrados na palavra de Deus, não é? É muito forte a referência a Deus como Pai, ou seja, como Criador de todas as coisas, como sendo a fonte da vida, não é? Tanto no Antigo como no Novo Testamento é interessante perceber que Deus é citado com características humanizadas. Essas características que nós vimos, irmão, onipotente, onipresente, onisciente, são da natureza divina, mas também ele tem uma característica humanizada, né? Deus, por exemplo, ele é bom e ele nunca vai deixar de ser bom. É da natureza humana. Ele é bom, ele é justo, ele é tardio em irar-se, ele é longânimo, ele ama, pois fomos feitos sua imagem e semelhança. Todavia, isso de forma alguma indica que ele seja humano em sua essência. Na verdade, ele é Deus. Amém, irmãos? Então, outras características humanas, né? Vou botar aqui, ó, características humanas, é que Deus é bom, é que Deus é justo, é que Deus, ó, é longânimo. Isso quer dizer que ele é tardio em irar-se, tá? Deus é longânimo. A Bíblia diz que ele tarda, na verdade, em irar-se. E Deus também, ele é amor, né? Ele ama até os mais vil pecador. Jesus, ele ama. Vamos fazer aqui um resumo aqui para os irmãos voltar aqui comigo, para os irmãos entenderem. Vamos lá. Nós aprendemos que existe um tetragrama no hebraico chamado YHWH. YHWH. E isso quer dizer que dessas 4 letras você pode transformar em vários nomes, como a gente acabou de ver.
Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Sabaote, Jeová Chamar, Jeová Jirê, Jeová Raá, Jeová Tissideknum, todos esses nomes é variado do YHWH, tá certo? Queridos, voltamos aqui para algumas curiosidades, tá? Algumas curiosidades acerca do nome de Deus. Vamos lá. Eu vou abrir um vídeo aqui com os irmãos, não sei se dá pra gente ver aqui, um vídeo em que Deus assina o seu DNA nos seres humanos. Deus está presente em todas as coisas, tá? E ele assina o DNA nos seres humanos. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, rapidinho aqui no YouTube. Tá aqui, que eu queria mostrar para os irmãos. Eu não sei, esse aqui tá mais rápido, esse vídeo aqui. Vamos lá. Não sei se os irmãos estão dando para ouvir aí a aula, o videozinho. Mas vamos lá, tá aqui, ó. Escutem, veja esse vídeo aí. Você está compartilhando para os irmãos aqui. Só um instantinho, só para a gente verificar. Isso, está compartilhando. Olha aí, irmão, os números que surgem no DNA humano. 10565, que representa essas letras no hebraico e que surge o nome de Javé, ou seja, Deus. Deus está presente, inclusive, no DNA dos seres humanos. Isso é que é Deus, né, irmão? Então, queridos, eu preciso que você guarde isso. Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Aquele que onipotente fala do poder dele, ele tem todo o poder. Onisciente fala do conhecimento dele, ele sabe de todas as coisas. E onipresente fala da presença dele, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí você agora vai desmembrar os nomes de Deus para cada situação. Que diz que Jeová é Rafá, quando ele se apresenta como Deus de cura, ou seja, ele cura as nossas enfermidades. Jeová Nissi é aquele que é a nossa bandeira, a nossa identidade é o céu. Jeová Sabaote é o Senhor dos exércitos, é ele que entra na guerra por mim, por você. Jeová Jirê, ele é o Deus provedor, é aquele Deus que provê todas as coisas na minha e na sua vida. Então, queridos, além disso,
ele também apresenta, nós apresentamos esse Deus com variações de nomes acerca do Filho dele. Quando ele, o próprio Deus, nós servimos a um Deus trino, ou seja, é um único Deus em 3 variações. Ele apresenta-se como Deus Pai, ele já se apresentou como Deus Filho através de Jesus, e também ele se apresenta através do Deus Espírito Santo. Mas tudo é um único Deus. A gente não adora 3 deuses, a gente adora um único Deus com 3 variações. Tá certo? Eu quero mostrar isso para você na Bíblia, os nomes dele acerca de Jesus, tá? Vamos lá, abra a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia aí na mão, vamos lá, para um livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, Isaías, capítulo de número 9, e vamos ler o verso 6. Aqui está se referindo ao nome de Deus como sendo filho. Está falando acerca de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado, olha como ele vai ser chamado. Hoje ele já é chamado assim, maravilhoso. Deixa eu colocar aqui no bloco de notas que os irmãos leem melhor. Eu vou digitar aqui, deixa eu apagar isso tudo, vamos lá, vamos digitar isso aqui. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Deus forte. Deixa eu só colocar uma vírgula aqui também. Pai da eternidade e príncipe da paz, ok? E príncipe da paz. Aqui ele já se apresenta com esses nomes. Por que será que Deus é maravilhoso? Porque quando, por exemplo, você está em uma situação muito difícil em sua vida, ele é maravilhoso. Quando alguém diz que está tudo perdido, eles não, eu vou lhe dar a vitória, eu vou trabalhar ao seu favor, e isso torna-se maravilhoso para nós. Ele é conselheiro porque ele é rei dos conselhos. Se você pegar o livro de Provérbios, por exemplo, ali existem milhares, centenas, na verdade, de conselhos para os seres humanos. Ele é um Deus forte e poderoso, como a gente já acabou de ver. Ele é Pai da eternidade porque ele não teve princípio de dias. Deus não nasceu, irmãos. Deus, ele não teve nascimento. Deus, ele não nasceu. Ele é o príncipe da paz porque em meio às guerras ele traz a paz para o ser humano. E ele trará a paz no meio daquela guerra do Armagedon, que nós vamos ver isso muito em breve. Então, querido, eu espero que essa aula possa ser de bênção sobre a sua vida. Eu espero ter contribuído para o crescimento espiritual da sua vida. Eu quero realmente que você faça um estudo agora, que você possa parar esse vídeo, você possa dar pausa, você possa acompanhar na Bíblia, você possa se alimentar de Deus e saber que Deus, ele não vai até a tua casa, ele já está na tua casa. Ele não vai até o trabalho, teu trabalho, ele já está no teu trabalho. Então Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente. O seu nome é Jeová, o seu nome é Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tsidekinu, tantas variações do nome de Deus que ora já acabamos de estudar. E ele também se apresentou aos egípcios como sendo o eu sou. Diga a Faraó que o eu sou o que sou mandou eu vir aqui. Então, querido, nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Creia nisso,
Deus te abençoe. Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus. Fiquem na paz e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Paz do Senhor, meus amados irmãos.